Junte-se a nós em Warrington. Estamos aqui para um evangelismo. Nosso objetivo é sempre o de alcançar o máximo de almas possível para Nosso Senhor. E quero aproveitar que estamos em Warrington para fazer uma reflexão com esta maravilhosa estátua ao fundo, que obviamente representa Oliver Cromwell. Se você acompanhou o noticiário do Reino Unido nos últimos 2 ou 3 meses, ou mesmo 2 ou 3 anos, sabe que a Grã-Bretanha se encontra num impasse. Recentemente, o parlamento foi suspenso numa tentativa de impor o Brexit. Impasse é a palavra que melhor define a luta entre o parlamento e o primeiro-ministro, a luta entre o parlamento e o povo, de modo que acho propício aproveitar nossa passagem por Warrington para falar um pouco sobre o Brexit e a profecia bíblica. Mais ou menos 2 anos atrás, quando preparávamos nosso documentário sobre Oliver Cromwell, nós fomos num parque não muito longe daqui e comentamos sobre como seria útil termos alguém como Oliver Cromwell, neste momento, para resolver este impasse, unindo o primeiro-ministro, o parlamento e o povo. Só para deixar claro, nós deste ministério somos apartidários. Todavia, quando eu penso no Brexit, eu lembro que a data que foi marcada para a Grã-Bretanha sair da União Europeia é 31 de outubro. Não se trata apenas do Dia das Bruxas, mas também do Dia da Reforma Protestante em 1517, momento em que Lutero lançou oficialmente a Reforma. Foi uma grande bênção para a Europa, para aqueles que eram perseguidos pelo catolicismo. E cá estamos nós, cerca de 500 anos depois, prestes a nos libertarmos novamente de um sistema parecido, a União Europeia. Um sistema socialista, não católico, embora muitos dos seus líderes sejam católicos romanos e o Papa seja bastante pró-União Europeia. Uma das razões pelas quais o parlamento parece ser tão antipovo, tão pró-Bruxelas e tão anti-britânico é o fato deles terem essa ilusão insana de que, de alguma forma, a Europa possa resolver todos os nossos problemas. Algo que, claro, só o Deus Todo-Poderoso é capaz de resolver. Vejamos Apocalipse 17. Em Apocalipse 17, versículo 9, a Bíblia diz: aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Isso aqui é a prostituta de Roma, a trajetória de Roma. Roma, só para deixar claro, não é a cidade eterna. Jerusalém é a cidade eterna. Versículo 10. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Se você conversar com um homem ou uma mulher deste país, verá que há muitos ignorantes, principalmente ignorantes a respeito da Bíblia e da maneira como este mundo funciona. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que Satanás é o Deus com D minúsculo deste mundo. Ele tem o governo, está em sua mão. Em Mateus 4 e Lucas 4, ele prometeu os reinos deste mundo ao Senhor Jesus Cristo, desde que ele se curvasse para adorá-lo, que é o que os reinos deste mundo farão, segundo vemos em Apocalipse. Sabemos que Jesus retorna no fim da tribulação, no fim do tempo dos gentios. Gentios esses que agora mesmo controlam o sistema mundial através dos Illuminati, dos jesuítas, dos Bilderbergs, da Comissão Trilateral, do Clube de Roma ou da maçonaria, enfim, desse grupo ou daquele grupo. E no versículo 10 diz que são 7 reis. 5 já caíram, ou seja, se foram, e um que está voltando, que é a Roma pagã. E outro que ainda não é vindo, o Anticristo. E quando o Anticristo vier, deverá durar por um curto período, que serão 3 anos e meio de uma tribulação com duração máxima de 7 anos.
E a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição, que é o inferno eterno. Como você já sabe, quando Cristo vem pela primeira vez, quem está dando as cartas é a Roma pagã. Na próxima vinda, teremos a Roma papal dando as cartas. Veja que agora mesmo a Igreja Romana está sentada no volante. Podem estar perdendo fiéis quando se trata daqueles que vão à missa, mas eles ainda controlam bancos. Governos ainda se curvam ao Papa, a Roma. Todos os líderes estrangeiros visitam Roma pelo menos uma vez. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora. Uma hora. Uma hora, juntamente com a besta. Ou seja, com o anticristo. Está chegando o dia em que 10 reis se levantarão neste mundo. Agora mesmo a União Europeia é administrada por 27 e 28 países. E uma das razões pelas quais a Grã-Bretanha quer deixar a União Europeia no próximo 31 de outubro, que também é o dia da Reforma Protestante, é se ver livre desta custódia que a União Europeia tem sobre nós. E quem sabe, a partir do momento em que a Grã-Bretanha estiver livre, é encorajar outros países a fazerem o mesmo. Contudo, você tem que entender o seguinte, que Deus Todo-Poderoso exerce uma autoridade permissiva. O diabo não é chamado de Deus deste mundo à toa, mas Deus Todo-Poderoso é soberano. Deus Todo-Poderoso está na direção. No Evangelho de João, o Senhor Jesus diz que tem poder para dar sua vida e para tornar a tomá-la. Repito, o Senhor sempre está dirigindo os bastidores e permite que os governos se levantem e enganem novamente. Versículo 13. Estes têm o mesmo intento. E atualmente eles já dizem que devemos nos unir, que devemos ter unidade. Não são honestos. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. E o mesmo aconteceu em 1970 e 1971, quando a Grã-Bretanha entrou na União Europeia. Nos últimos 40 anos, o mundo mudou consideravelmente. Eles têm uma moeda única, seus próprios presidentes, seus próprios ministros de negócios estrangeiros. E agora estão se movendo rumo à criação de um exército europeu, de um superestado europeu. A maioria dos políticos neste país não são papistas, porém, infelizmente, não deixam de ser traidores, trabalhando de mãos dadas com a União Europeia, uma entidade eleita não oficialmente e de forma inexplicável, que tira dinheiro de todos os países presos a ela. Seria bom, eu suponho, se em vez disso, esses países comercializassem livremente entre si, sem tarifas, mas a coisa é bem mais complicada do que aparenta. No versículo 10 tem 7 reis, dos quais 5 já caíram e um existe. Obviamente se trata da Roma pagã, que existia quando João escreveu isso. Outro ainda não é vindo, e será a Roma papal. E o anticristo, obviamente, trabalhará de mãos dadas com 10 reis no futuro, sendo que no presente já vemos 27 reis dando as cartas. Para que haja tribulação, precisamos que sejam 10. No momento, vemos o G7, vemos os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, mas ainda não vemos um grupo de 10. Um dia veremos um grupo de 10. Quando ele aparecer, fique de olho. Convém que ele dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o oitavo e é dos 7. Isso é uma conexão com o papel pagão de Roma. Roma nunca desapareceu. É uma tragédia. Quando você fala com as pessoas politizadas sobre a maneira como este mundo trabalha, eles não percebem que Deus é soberano, que Ele, conforme eu disse há pouco, permite que o diabo haja, que os políticos se engalfinhem para apaziguarem a União Europeia e não ao povo. O que ele, Oliver Cromwell, teria feito com relação a isso? Ele apareceu num momento crucial da história britânica para realizar um trabalho crucial. Um trabalho polêmico, mas que fez a diferença. O que ele fez com Carlos I foi feito com a autorização do parlamento, mas as pessoas ignoram isso. Há quem pense que Cromwell tomava decisões por conta própria, mas não era assim. Ele tinha a aprovação do parlamento, do povo e do Senhor.
e vai à perdição. Versículo 17. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Está em João 14. Neste momento, a Grã-Bretanha se encontra no impasse. Repito, estamos no impasse. Não sei o que acontecerá. Nós temos o dever de deixar a União Europeia em 31 de outubro. E embora eu não esteja muito certo sobre o que acontecerá em 31 de outubro, eu sugiro que você observe como boa parte da União Europeia é composta por católicos romanos. Países muito católicos nunca perdoaram a Grã-Bretanha pela reforma protestante. Então, que maneira melhor de punir a Grã-Bretanha do que trancá-la pelo que houve há 500 anos? Se ela conseguir sair no final de outubro, sairá no dia 31, que é o dia da reforma, não apenas o Halloween dos pagãos. Contudo, se a Grã-Bretanha for forçada a permanecer em 31 de outubro, alguém como ele pode acabar aparecendo. Alguém como ele pode ser levantado pelo Senhor. Alguém com autoridade, poder e know-how. Então não digo que corremos o risco de uma guerra civil, mas certamente de uma grande desobediência civil em torno do país. Contudo, estou sempre consciente da forma como o Senhor age nos bastidores, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento. É evidente que o contexto desta passagem é um contexto de tribulação, de preparação para o retorno de Cristo e de reunião de todas as nações para marcharem contra Jerusalém. Mas podemos dizer também que isso já acontece há cerca de 4.550 anos, com as pessoas que se afastam do Senhor, colocando sua fé em políticos, e não na potestade das potestades. Por isso o Senhor reuniu todas as nações nesta nova ordem mundial que também conhecemos como Illuminati, que visa esmagar as pessoas, tirando a soberania e a identidade delas. A propósito, algo notável se deu por aqui há 3 anos, quando 51% do povo britânico votou por nossa saída da União Europeia e ficamos a ver navios. Particularmente, eu nunca esperei ver isso. Como sempre, estamos presenciando duas coisas. Por um lado, a humanidade faz uma bagunça danada ao tentar se reunir como uma nova Torre de Babel. Por outro, o Senhor age nos bastidores, usando tanto bem quanto mal. Gente não nascida de novo para cumprir seu propósito. O que você está esperando? No que você confia? Você já nasceu de novo? Você ficará do lado inimigo do Senhor? Só mais uma coisa. Se você ainda não nasceu de novo, então você está no lado errado da história. Este homem estava no lado certo da história. Desprezado pelos papistas, desprezado pelos políticos, mas assim como Martinho Lutero, ele tinha espinha dorsal, tinha resiliência, tinha um propósito, tinha princípios. Ele assumiu uma posição. E cá estamos nós, 400 anos depois, com Oliver Cromwell, olhando de forma simbólica para o Warrington e seu espírito de desordem. A Grã-Bretanha de hoje não tem mais nada a ver com ele. Como eu disse, esta é só uma reflexão em Warrington enquanto fazemos um evangelismo por aqui. Eu precisava fazer uma pausa rápida para falar de alguns versículos do Apocalipse que têm a ver com os rumos deste país. Se você for indígena, se você mora no Oeste, é provável que você tenha parentes no Reino Unido. Se você for americano, canadense, australiano, europeu, enfim, se você é ocidental, deve tudo o que tem a pessoas como ele, que libertou a Grã-Bretanha das garras do papado. E como estamos prestes a nos livrarmos das garras de uma panela de pressão semelhante, que embora seja assim, laica, possui suas cordas controladas por Roma, no preparo para a chegada do Anticristo, fiz este pequeno vídeo para expor meus pensamentos a respeito e compartilhá-los com todos vocês. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.